Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso de número 16. Aqueles que não trouxeram Bíblia ou a letra for muito pequenininha, já está transcrito ali na tela. Jeremias, capítulo 6, verso de número 16. Todos encontraram? Jeremias, capítulo 6, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Louvado seja Deus, a igreja pode assentar-se. Nesse mês de maio, celebramos 59 anos de história como Igreja Presbiteriana da Tijuca. No ano que vem, completaremos 60 anos. Alguns que aqui estão são desde a época que a igreja era uma congregação lá no bairro do Estácio. Outros chegaram no momento da organização. Outros chegaram anos depois, ainda no início da década de 70. Alguns de nós, se não a metade, chegou nessa história mais recente ou nesse novo século, no século 21. E falar de 59 anos de história é não lembrar do saudosismo, não celebrar o saudosismo, mas celebrar a fidelidade de Deus na Igreja da Tijuca desde 67, com um porém. De 67 para cá, o que aconteceu com o mundo, hein? Mudou pouco? Mudou tudo. O mundo virou de ponta cabeça quantas vezes? Eu já perdi a conta. Mateus, você pode passar o slide para a gente? Obrigado, querido. Hoje, em 2026, nós temos 59 anos de história de igreja, com um contraste com chamadas igrejas líquidas, que são igrejas caracterizadas com uma obsessão contemporânea pela novidade estética, pelo mercado da fé, que ignora a profundidade espiritual. E aí entenda, nós não estamos falando, nós estamos sendo contra o que é moderno. A grande questão é quando se quer o moderno, porque o moderno simboliza que a mão de Deus ali está. São coisas totalmente distintas. E é curioso que para nós fica um desafio reconhecer a mão de Deus em cada década. Prosseguindo, Jeremias 6,16 traz uma lição enorme para nós. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos... Jeremias 6,16. Ponde-vos à margem, no... E vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Pegando essa versão que está ali no nossa tela, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Então é para se colocar à margem, não no caminho em si, mas próximo do caminho e observar. E eu devo perguntar pelo quê? Pelas... Isso é uma coisa, queridos, é um macete, é uma disciplina da sabedoria. Todas as vezes que a circunstância está embolada, está confusa, o que nós temos que fazer? O quê? Volta tudo. Se você tem dúvida sobre o papel de homem e mulher, você não vai no Novo Testamento, você não vai... Não, vai lá no Gênesis. Vai ver lá como a coisa foi criada. Você tem que voltar aonde tudo começou. É igual ao futebol. Meio campo está embolado, ataque não se entrosa. O que o time faz? Volta a bola para onde? Pro
para ele começar a jogada. Então, se o meio de campo está confuso, se o casamento está em crise, se as questões não se resolvem, o que se deve fazer? Pergunta pelas veredas antigas. Mas como é que era antigamente, hein? Por que antigamente era como se era? Só sabendo como era no passado, você tem uma noção no caminho pela qual você se encontra no presente. E perguntai pelas veredas antigas. E nessas veredas antigas, eu pergunto qual é o bom caminho atual? Não, o bom caminho que começou lá atrás. Andai por ele. Ele quem? Bom caminho que eu consegui descobrir perguntando pelas veredas. Se eu pergunto como que era o passado, se eu consigo ouvir como que era o passado, se eu consigo entender através da pergunta qual é o bom caminho, e se eu resolvo, a despeito de todas as oportunidades que eu tenho, e eu resolvo andar por esse bom caminho, oriundo do que foi pavimentado há décadas ou séculos atrás, a palavra do Senhor diz que vai acontecer o que comigo? E achareis o quê? Descanso. E descanso para a vossa... Hoje, quantos de nós estão cansados? Quantos de nós estão emocionalmente arrebentados? Quantos de nós a pressão não baixa de jeito nenhum? Quantos de nós a glicose não baixa de jeito nenhum? Pode tomar 10 Neosaldina por dia, não escapa a dor de cabeça. Ansiedade. O eterno desejo de estar conectado. Qual é a última em Brasília? 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 Agora cai, agora cai, agora cai, agora cai, agora cai. Ponde-vos à margem no caminho e observe. Pergunta como era no passado. E pergunta no passado qual que era o bom caminho. Escolha andar por esse bom caminho que vem desde o passado. Sabe para quê? Não que esse bom caminho, esse passado, precise de você. Não, ele não precisa. Mas é você que fazendo isso vai achar descanso para a vossa alma. Mas alguns dizem o quê? Não andaremos. Isso faz sentido para nós nessa manhã? Com 59 anos de história, nós precisamos reafirmar nossa identidade bíblica em contraste com os desafios atuais. Prosseguindo. Itens que são essenciais na Igreja Presbiteriana da Tijuca. 1. Firmeza doutrinária. Nós temos o contraste do modismo contemporâneo com a identidade da IPT. O modismo contemporâneo transforma igrejas em laboratórios místico-emocionais. Você pensou em alguém nessa manhã? Pensou? Continua pensando nele. Continua pensando nele. Não deixa de pensar nele, não. Agora escreve num papel. Agora passa para quem está do lado. Vê se a pessoa que você recebeu esse papel dele, vê se é um nome que você também conhece. Vê se é uma pessoa que também precisa de oração. Deus levantou vocês dois para orar por essas duas. Laboratórios místicos emocionais, práticas antigas, hoje já está até, eu acho que fora de moda, cair no espírito, uso de amuletos, foco em quebras de maldição que obscurecem o quê? O Evangelho. Como o crente hoje se tornou um místico, né? Como o crente hoje se tornou cabalista. O crente hoje ele não pega mais a Bíblia para ler o que está escrito, ele pega a Bíblia, 3 comentários, um comentário no original, um vídeo no YouTube que também vai tratar do assunto, porque ele entende que se ele sozinho ler e pedir a Deus iluminação, ele não vai conseguir entender. Jesus falou para pescadores.
O cara no século XXI tem, sei lá, nível superior, mestrado, doutorado, tem segundo grau, tem ensino médio, mais do que qualquer pescador da Galileia. Mas ele acha que não vai entender. Aí ele precisa de uma muleta teológica para poder compreender o seguinte, ó. Amai o próximo e amai a ti mesmo. Alguma dúvida nisso, gente? É difícil de entender? Não, pastor, tem que ver no grego, com essa palavra usada aí. Ah, então, é agapau, amar o amor mais genuíno, o amor que não quer nada em troca. Sim, mas a flexão de ágape, agapau, ela traz alguma característica. Ela é terceira pessoa. Não, mas tem mais alguma coisa aí? Não, não tem mais não, acabou. Não, sempre tem um conteúdo mais profundo. É aí que eles ganham vendendo livro. E tu continua odiando teu vizinho. Quebras de maldição, igrejas que dizem, você chegou aqui, você não sabe, mas fizeram um trabalho para amarrar você. Você não sabe, mas tem alguém que te inveja. Meu Deus. Qual é a identidade da IPT? Compromisso, leiamos, leiamos, igreja. Compromisso inegociável com a pregação expositiva e a suficiência das... Nossa âncora é a verdade revelada, não a experiência... Pastor, Deus falou no meu coração o seguinte, falou para você? Falou, não preciso saber. Porque Deus não é fofoqueiro. Se fosse para todo mundo saber, Ele falava para a gente. Mas se Deus falou para você e você crê que foi Deus, bote em prática. Aí depois você volta e diz, deu certo. Foi Deus. E não era nada daquilo. Que bom, agora você pode aferir quando é Deus, quando é o seu inconsciente, quando é a sua alma aflita. A nossa realidade é a partir da verdade revelada, as sagradas escrituras pelas quais o Espírito Santo fala ao nosso coração mediante o sacrifício, ressurreição de Jesus, não a experiência subjetiva. Você se lembra lá em Atos, capítulo 15, da primeira reunião de presbitério ou de concílio da igreja primitiva? Se lembra desse momento? Se lembra quando Paulo e Pedro têm uma discussão tão forte que a Bíblia diz, usa um termo bonito, né? Resistiram face a face. Eles quase caíram na mão. Se resistir face a face é um termo coloquial para dizer que eles se engalfinharam. Passados dias, vem Tiago, provavelmente irmão de Jesus, e o que ele diz? Olha, ouvindo tudo o que foi dito, eu julgo da seguinte forma. Quem já é circuncidado, não tem nada para recuperar. Quem não é circuncidado, o corpo é seu. Fica à vontade. Se quiser ser circuncidado, é problema seu. Se não quiser, também não tem problema nenhum. Isso não atrapalha em nada a vida com Deus. A única coisa que eu exijo é que não se coma comida sacrificada a ídolo. Só isso. Em nenhum momento Tiago diz assim, olha, sentindo Deus falar no meu coração nesta manhã, sentindo o toque do Espírito, não. Ouviu, e ele diz o que tem que dizer. Mas a subjetividade do crente hoje, é um tal de Deus falou no meu coração, Deus falou, e você pergunta, que ótimo que Deus falou. Tem algum texto bíblico que sirva de amparo, de suporte a essa palavra que Deus lhe disse? Não tem não. É mais uma coisa assim que aconteceu. Nós, como presbiterianos, cremos que a Bíblia é a nossa única regra de cobrar texto. Regra de? Hoje é pecado um pastor presbiteriano cobrar texto bíblico de crente. E é a única regra também, não apenas de fé, mas também de... Se você pedir para um crente presbiteriano seguir, praticar o que diz a Bíblia, tu vai preso. Diz assim a palavra na Confissão de Fé de Westminster,
para cuja inteireza nada em nenhum tempo se há de acrescentar, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições dos... Qual é a nossa base para sermos o que somos e acompanharmos a modernidade como se fosse um elemento interessante, bonito, agradável, mas que só nos apetece naquilo que tange a pregação do Evangelho? Está aqui, Confissão de Fé de Westminster. Em nenhum tempo se há de acrescentar, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições dos homens. Efésios 4,14 diz assim a palavra do Senhor. Lá embaixo, pequenininho. Quem tem visão de raio-x pode ler. Para que não mais sejamos como agitados de um lado para outro e levados por qualquer vento de... Segundo desafio, como IPT em 59 anos, a sobriedade no culto. E tem 2 aí, Mateus. Isso, obrigado, querido. Modismo contemporâneo, nosso desafio, tema que nós temos hoje em diversas igrejas. Santuário deixa de ser santuário, ele era templo. Depois passou, convencionou-se chamar santuário, que é melhor, porque templo, só quem tem templo são judeus. Então, o nosso é santuário. Mas até a palavra santuário já vai sendo substituída por palco. Transformação do culto em show, luzes estroboscópicas, até fumaça e anestesia mental que priorizam o entretenimento sobre a adoração reverente. Aí um grupo de pastores, tinha lá um ateu, ele colocou uma cena, um vídeo, e ele perguntou, em que local, que igreja foi essa adoração? Aí todo mundo ali, aquele choro, aquele ajoelhar, levantar as mãos. Alguns chutaram várias igrejas. E ele disse, não, isso aqui foi num show do Leonardo. Escuridão, fumaça, repetição infinita de palavras, leva a tudo isso, gente. Alguém tem dúvida? Ninguém nunca foi num show, não? Você nunca se emocionou assistindo Roberto Carlos na televisão? Oh, parabéns, você é um insensível. A identidade da IPT, ordem e reverência, culto congregacional, onde a igreja canta de que forma? Não como espectadora de uma, mas como participante ativa diante da majestade de quem? O que nos ampara nisso? Vamos para a nossa confissão de fé. O modo, está escrito ali embaixo, pequenininho, todos. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por quem? Por Ele mesmo. E bem assim, limitado pela sua própria vontade. Eu tenho um desse, mas eu não sei. Eu queria ser músico para poder fazer um negócio desse, mas eu não sou. Quantos aqui já leram todo o livro de Salmos? Todo, de ponta a ponta. Todo o livro de Salmos. Seria pedir demais que uma banda transformasse o livro de Salmo em 5 álbuns? Seria difícil? Porque já está pronto. Alguma igreja ser contra um texto bíblico que já está pronto, ele ser utilizado com melodias e harmonias e ser apresentado? Você já ouviu algum álbum sobre a vida de João Batista? Nascimento, vida e morte, 3 álbuns, já está pronto. Mas o que a gente faz? Eu tenho que dar o meu verniz, o meu elan, quem sabe sou eu. Aí eles escrevem mais de 100 cânticos. E o que nós fazemos? Quem sabe sou eu. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus, e detalhe, não estou nem entrando no critério de ritmo não, tá? Quem me conhece sabe que ritmo por ritmo, eu gosto de muito ritmo que vocês não têm ideia. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo
e bem assim limitado pela sua própria vontade revelada, confissão de fé de Westminster. Hebreus capítulo 12, verso 28, sirvamos a Deus de que modo? E o que é um modo agradável? Se eu gritar muito, é de Deus? E não, mas está escrito aqui que tem que ser agradável, né? Aí se eu grito, pego no tímpano do outro, fica ruim. Com reverência, eu posso rodopiar? Ou posso pular nos bancos? Como já foi feito? Não aqui, graças a Deus. Com reverência e santo o quê? Esse temor, se fosse substituir essa palavra temor, que dá a impressão que é um medo assim de, se aparecer eu morro. Esse temor, se fosse substituir essa palavra, poderíamos colocar qual? Respeito. Quanto mais o Senhor está, mais eu o... Quanto mais os meus pais envelhecem, mais eu os... Quanto mais filho eu me torno, mais eu olho para os meus pais com... É o que nós vemos nos nossos dias? Esse é o nosso desafio como IPT. Mas há um terceiro desafio. A inclusão das crianças na liturgia. Qual é o modismo contemporâneo? Crianças são segregadas e vistas como estorvo no culto principal, confinadas ao entretenimento raso em salas separadas, distantes da liturgia. De acordo com a nossa igreja, o trabalho infantil não é depósito. As crianças participam dominicalmente do culto público com os pais, integradas à aliança da graça. Parece uma coisinha bobinha, pastor quer conquistar os pais, dando microfone para a criança. Não. Mas é criar na criança uma memória afetiva de que a igreja é um local onde ela consegue ser ouvida. E em um universo onde todo mundo arrebenta com os pastores dizendo que eles não prestam, pelo menos você tem uma geração de crianças que poderá dizer, engraçado, eles não valem nada. Mas na minha infância eu lembro que tinha um que ele era sorridente. Eu lembro que tinha um que ele dava espaço para a gente. Eu lembro que tinha um que tinha aniversário, ele até ia. Eu lembro que tinha um que ele botava apelido em todos nós. Eles não prestam. São ladrões. Mas na minha infância eu me lembro, cadê esse cara? Deve ter morrido. Se eu era criança, na época ele já tinha seus 70. E aí, pasmem, Confissão de Fé de Westminster diz assim, a igreja visível consiste de quem? Todos os que professam o quê? Juntamente com os seus... Marcos capítulo 10, verso 14, deixai vir a mim os pequeninos, não os... porque dos tais é o reino de Deus. Aí uma família, acho que foi esse ano, já vinham há algum tempo, procurando igreja, procurando igreja, procurando igreja, procurando igreja, procura igreja e quer igreja, procura igreja, procurando igreja. Caíram aqui na IPT. Chegou na IPT, é a prova que tem que ir, procurar a igreja, procurar a igreja, procurar a igreja, procurar a igreja. E passado meses sem vir, retornaram. E a mãe parou, da neném de colo, parou minha esposa no caminho e disse, olha, estar aqui na igreja para nós fica muito longe, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Na maioria das igrejas que nós estamos procurando, eu ficava desapontada porque as crianças estavam sempre em frente a uma tela, ou tablet, ou tela, ou tablet. E aqui não, eu vejo que vocês fazem trabalho manual. Aqui as crianças pintam, rabiscam, pegam algodãozinho, colam, e isso é importantíssimo. Abraça a modernidade com as crianças para tu ver a geração que tu vai criar. Esses viciados em telas, em tablets, que eu não preciso falar de púlpito, não é nem minha área, mas a ciência, como ela tem explicado isso? As crianças não são apenas o futuro, elas são parte vital do corpo de Cristo.
Quando? Hoje. Item de número 4, desafios e propriedades da IPT. A piedade integral, mordomia do corpo, o modismo contemporâneo, extremos opostos, ou a negligência total com a saúde e como tem crente que vive de que forma? Pode falar, é um palavrão, mas vive de que forma? Sedentária, ou o culto estético e vaidoso ao corpo como fim em si mesmo. Rapaz, o que o pessoal está usando de roupa por aí, eu vou te contar, meu amigo. Meu amigo, se os caras de Milão fossem no culto e olhassem o que é visto, eles diziam assim, não, menos, isso aqui é um local religioso. Crente não cuida da saúde. E se cuida do corpo, ele consegue desvincular o cérebro do corpo. Ele usa óculos, ele toma remédio para pressão, toma remédio para o coração, mas se você disser, você está com um transtorno obsessivo compulsivo, você tem toque, você tem burnout, você tem borderline, você é histriônico, seria interessante ver se é isso mesmo, se eu estou chutando, não é minha área. Mas dá uma olhadinha, vamos pensar um pouco a cabeça, vamos pensar um pouco a mente. O que a maioria dos crentes diz? Quem cuida da minha mente é quem? Esse mesmo Deus que cuida da mente, ele não cuida dos olhos. Aí a pessoa usa óculos. Esse mesmo Deus que a pessoa alega que cuida da mente, não cuida da pressão. Aí ele toma remédio para pressão. Esse mesmo Deus que não cuida da mente, que está aqui dentro do corpo, faz parte do corpo e é corpo, esse mesmo Deus não cuida do coração. Ele toma remédio para o coração. Você está entendendo? Como é difícil lidar com o crente muitas vezes? Tivemos na semana passada, no Acampa Dentro, uma palestra da doutora Débora Soares, Flor. Débora Soares, médica, professora na Universidade Federal, falando sobre menopausa. E aos homens foi vedada a presença, foi privativo das mulheres. E essa palestra, pastor, mas o Acampa Dentro eu não soube. Claro, ele era experimental. Vai que lota isso aqui, dá tudo errado. Você ia falar o quê? Tijuca esqueceu de fazer o melhor, não sabe mais fazer o melhor. Então, o protótipo sempre é num grupo específico, para ver se valeu a pena, o que tem que mudar, o que não tem, etc. e tal. Mesmo assim, ela veio, tinha um bom número de mulheres, falou sobre menopausa. Depois, conversando com a minha esposa, e há anos vivendo nesse universo, né? Como eu até digo, quem está na menopausa sou eu, minha mulher não tem nada a ver com isso. Eu pergunto para você, quantas vezes mulheres estão chorando, estão tristes, estão depressivas, estão clamando a Deus misericórdia pela forma como elas se sentem, mas tudo que elas estão passando não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com estradiol, cortisol, progesterona, estrogênio. Lotam as igrejas pedindo oração. E é claro, nós oramos. Mas se fosse uma médica, em um médico, se começasse o dia com o pé direito, indo para uma farmácia de manipulação de boa índole, pedindo, vocês têm um combinado, um composto aí para mulheres na menopausa? Quanto tempo eu tenho que tomar para, quem sabe, diminuir os fogaços? Ela começaria a investir no próprio corpo, na própria saúde. E eu pergunto para você nessa manhã, você acha que Deus não se agrada quando você investe na sua saúde? E por que tem tanto crente arrebentado na saúde, gente? Por quê? Por que tem tanto crente diagnosticado, que sabe o que ele faz com o diagnóstico?
Ele não bota nem dentro da Bíblia para ele lembrar todo dia, porque ele também não lê a Bíblia todo dia. Ele pega o diagnóstico, ele joga num gavetão daquele infinito que ninguém nunca mais vai abrir, aquele que a esposa diz, você ficou de arrumar essa gaveta. 3 anos. Ele joga ali e deixa. Aquele envelope que vem escrito a glicose, a insulina, o sobrepeso, o cortisol, o estradiol, a testosterona, está tudo ali. Mas sabe o que ele diz? Isso aqui não é nada. Quando eu morrer, Deus vai me dar um novo corpo. Você ri? Se não é isso, é o quê? Aí ele vai ficando quebrado a vida toda. Vai tomando mais de 10 comprimidos por dia. Já a IPT, desde as épocas áureas, quando aquele terreno ali atrás era um matagal, um presbítero dessa igreja que trabalhava na UERJ, um alto cargo na UERJ, vendo as obras na UERJ, pediu o seguinte, que a empresa pegasse o entulho e jogasse no terreno, porque assim pelo menos o terreno ficava pisável, ao invés de ser apenas aquele mato, quando chovia, alagava, etc. Quando o dono da empresa para o caminhão, adentra, olha o terreno, chega para o presbítero e diz, sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, doutor, nós vamos botar piso ali. Ali está bom para ser uma quadra. Aí a igreja, com 59 anos, sempre teve um local destinado à integração, à comunhão, às risadas, à alegria e ao cuidado à saúde. E alguns ainda dizem, pastor, antigamente a quadra vivia lotada. Claro, não existia isso aqui, amigão. Não existia streaming. Não tinha Missão Impossível 7 com Tom Cruise arrebentando, não. Óbvio que a quadra vivia lotada. Desafio nosso é o crente aprender a lidar com o próprio corpo como mordomia. Deveres do 6º mandamento, segundo o Catecismo Maior. O sóbrio uso, dá para ler aí? Quem tem visão de raio-x? O sóbrio uso do alimento, da bebida, dos medicamentos, do sono, do trabalho e das... Agora, aliás, homens, e a defesa justa deles contra a... Homem, você ama a sua esposa? Se ela cair, você consegue botar lá no ombro e correr até a rua para pedir ajuda? Hã? Que bravata, hein? Eu falei botar no ombro, não é botar na cadeira de rodas. Na nossa casa, precisa ter sempre uma cadeira de rodas. Porque se alguém passar mal de madrugada, você não consegue segurar a pessoa, abrir a porta, girar a maçaneta, puxar a porta, ir para o corredor, chamar o elevador, abrir a porta do elevador e entrar. Mas essa pessoa que está nos seus braços já bateu a cabeça umas 10 vezes. Mas eu te pergunto, na nossa casa tem isso? Está vendo como a gente não está nem aí para o corpo? É isso. Para aqueles que conseguem segurar a sua esposa e correr com ela para a rua lá embaixo. Vamos fazer um teste no próximo Acampa Dentro da UCP? Valendo ponto. Tá? Bora. Daqui até lá dá para emagrecer. Queridos, é importantíssimo o cuidado com o corpo. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora, pois, glorificai a Deus aonde? Não é na igreja? Não é no culto? Glorificai a Deus no vosso... Glorifique a Deus no seu corpo. Hoje,
cada vez mais estamos ficando velhos, bem velhos e muito mais velhos. Conversando com a minha mãe lá no abrigo, eu falei, mamãe, se a senhora tiver a idade da Ondina, 102, eu já estarei com 77. Mas eu vou me aposentar com 65. E eu não sei se eu vou ter dinheiro para mim e para minha velhinha chamada Dona Guete. Como é que eu vou fazer com a senhora? Falei com um tom sério, né? Aí ela, como sempre, não leva mais nada a sério. Até lá Deus já me chamou. Mamãe, a senhora não pode torcer por isso, nem eu. Mas a pergunta é, o dinheiro vai sair de onde, mamãe? Ela quer saber de dinheiro, o que importa é isso aqui, ó, estou bem. O abrigo presbiteriano hoje, ele custa, em média, um preço que dê o mínimo para o abrigo estar com alguém, R$ 5.500. E é o mais barato. É o melhor, é o mais barato. Um plano de saúde, se você for prevente, é no mínimo 1.500 pratas. Só aí você já tem que ter quanto no bolso? 7 mil. Você sabe quanto você vai gastar de remédio ao longo do tempo no abrigo? Mamãe entrou com 0 remédios, agora já está na bagatela de 400 pratas. Tinha dado quanto? 7 mil? Agora deu 7 mil e... Bota 7.500 porque tem teu combustível para ir, voltar, etc. Aqui e acolá. Ainda tem as trocas de óculos, que a cada tempo mamãe ou papai vão precisar trocar o grau. E eles vão toda hora dizer o quê? Trocar isso aqui, não estou enxergando. Olha que isso aqui faz, não estou enxergando. Quanto você tem que ter livre para poder estar em um abrigo de ponta como o nosso abrigo e ter seu plano de saúde e remédio, se os seus remédios forem de até R$500, quanto você tem que ter livre? 7 mil e... Sua aposentadoria dá 7.500? Vai fazer como, amigo? Ah, eu esqueci. 7.500 se você for mulher. Se você for homem, é o olho da rua. Porque no Rio de Janeiro não tem abrigo presbiteriano para homens. Está vendo como a gente não pensa no corpo? A gente vive esse conto de fadas, que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque alguém vai entrar com dinheiro. E a pergunta é, quem é esse alguém? Item de número 5, que já puxa, já é o gancho para o item, aliás, 4, item 5 agora, que é o nosso, o 4 é o gancho do 5. A pastoral do modismo contemporâneo, marketing agressivo, membros vistos como clientes ou números. O marketing é agressivíssimo. Diz se você vai abrir uma igreja na Barra, no Recreio, lá no não sei aonde. Antes dessa igreja abrir, já não sei como eles conseguem telefone das pessoas, já vão ligando, ó, sei que você é da igreja tal, mas a gente tem aqui um ministério para você assumir, venha fazer parte, esse ministério é maravilhoso, Deus está chamando você, etc. e tal. Celebridades, coisa mais linda, púlpitos e também os bancos como vitrine para influencers, igrejas que deixam até os bancos privativos, cativos para os digital influencers, que afinal de contas, quando eles adentram o culto, pasmem, vou até dizer que concordo, porque se fosse um local comum, onde a pessoa estivesse focada em Deus, pode passar pelo corredor, quem for não vai tirar atenção. Mas onde é um local onde as pessoas estão vidradas em pessoas, o primeiro famoso que passa no meio, ele não consegue chegar na cadeira. Porque Deus tocou no coração do Tiete para bater uma foto durante o culto. Para as igrejas de hoje têm que ter um marketing agressivo, tem que ter celebridades para dar o peso, o tônus, a pujança de dizer, olha as pessoas que nós temos aqui, ó. Olha a mão de Deus como converte até esse aqui, ó. Haja dinheiro. E tem o descarte. Essas igrejas negligenciam
e abandonam quem? Os idosos. Aí vem a identidade da IPT com seu cuidado real. Nós não usamos pessoas, cuidamos delas como família de Deus. A identidade da IPT é a presença, assistência regular e visitas constantes a idosos em abrigos. O abrigo presbiteriano nasceu na Rua Alzira Brandão 135. Rua Alzira Brandão 135, o endereço dessa igreja, era o endereço comercial do abrigo presbiteriano. O telefone que era utilizado aqui na Alzira Brandão 135 era o telefone do abrigo presbiteriano. A participação da IPT no abrigo é muito maior do que a mãe do pastor estar no abrigo. É o contrário. A mãe do pastor só está no abrigo porque a igreja sempre esteve envolvida com aquele abrigo. Quando Irene resolveu ir para o abrigo, foi em uma festa que a igreja deu no abrigo. Antes da Irene ser hospedada, ser abrigada lá, a igreja da Tijuca já fazia eventos para arrecadar fundos para o abrigo. E isso eu estou citando a história recente. Se pegar para trás, a igreja sempre esteve envolvida no abrigo. Temos um projeto em termos de futuro, como o presbítero Cláudio já havia mencionado alguns meses atrás. Temos. Quem sabe, pela primeira vez na história, um trabalho que pode demorar anos ou décadas, mas quem sabe os homens têm a mesma dignidade que as mulheres presbiterianas no Rio de Janeiro têm, e terem um abrigo para homens ou para casais. Quem sabe? Por que não pensar? Por que não sonhar? Se a maioria da população, de acordo com as estatísticas, a maioria da população brasileira ficará mais nova ou mais velha? E vocês vão morar onde? Você tem 8 mil de aposentadoria para se bancar no abrigo presbiteriano, se for mulher? Quando você olha algo assim e diz, não sei, sei lá, sabe o que você está dizendo, homem? Você está dizendo que é menos um lugar que você pode estar daqui a 30, 40 anos e você está colocando R$ 7.500 de despesa para a tua filha, para o teu filho, para a família dos teus filhos. Porque quem disse que você vai estar com a cabeça legal para conviver em harmonia numa casa que não é sua? Imagina você, mamãe, 60 anos cuidando da sua loucinha. Agora, quando você vai lavar, vem a sua nora que diz o quê? Não é assim não, eu gosto daquele outro ali, ó. Não é assim não, tem que ficar pendurado em local tal. Não quero que a senhora mexa aí mais não. Como é que é, mamãe? Vai dar bom isso aí? Vai ter cabeça? Estão percebendo? Quando você sequer não se permite fechando um ar com algo assim, o que você está fazendo no mundo real? Fechando uma porta para quem? Para você. Fechando uma porta para casais, onde fica aquela coisa terrível, onde você acaba tendo que, meu Deus, seja feita a tua vontade, que é a tradução de que morra um primeiro. Porque se morre um primeiro, fica mais fácil alocar o outro. E a gente precisa fazer essa conta. Por que não pode? Se não serve para você, serve para outro. Mas por que os homens não podem ter a dignidade de estarem abrigados em um local que respire igreja presbiteriana, se eles também ajudaram a construir o patrimônio presbiteriano em todo o estado do Rio de Janeiro? Por quê? Esse é o nosso desafio, igreja. A pastoral do cuidado. No marketing agressivo, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, olham as pessoas como números, como clientes, olham as celebridades como influenciadores para a marca da igreja e, ao mesmo tempo, descartam e negligenciam o idoso. Já na IPT, Mateus 25, 40, diz assim a palavra do Senhor: todos,
sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o... Mas, pastor, desculpa, eu tenho um medo. Que bom, eu tenho uns 100 medos. Qual medo você tem? Eu tenho um medo que se a igreja começar a focar em idoso, como se ela não focasse em idoso. Se a igreja começar a focar em idoso, nós vamos ter dificuldade em conseguir pessoas jovens ou crianças. A Igreja da Tijuca hoje trabalha tendo no abrigo presbiteriano o presidente, que é o presidente da junta diaconal dessa igreja. A presidente da SAF foi convidada pela diretoria do abrigo a participar toda segunda-feira de atividades lúdicas, cognitivas, algumas cerimônias especiais como o Dia das Mães, Páscoa e etc. A igreja já está voltada para idosos? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é a igreja que, com crianças com 10 e 11 anos, fizeram suas públicas profissões de fé. 10 e 11 anos. Tem gente na mocidade que ainda não se decidiu por Cristo. Mas nessa igreja que olha idosos, com 10, 11 anos, as crianças fazem profissão de fé. E sem dar spoiler, até aqueles que são acometidos de alguma necessidade especial na condição de crianças e adolescentes, nascidos e criados nessa igreja, um deles chegou à conclusão que deve entregar sua vida a Cristo através de sua pública profissão de fé. Nós vemos essas igrejas de modismo contemporâneo, marketing agressivo, celebridades, etc., um grande tema: modernidade e avanço, modernidade e progresso. E eu lhe faço então um desafio. Junta a liderança dessas igrejas, vê se tu acha um preto lá. Já que o tema é o quê? Modernidade e progresso. Junta, vê se acha um. E outra, junta a liderança dessa igreja, vê se acha um deficiente visual, vê se acha alguém com síndrome de Down. Não é modernidade e progresso? Cadê a inclusão? A bandeira é fácil levantar. A prática envolve cuidado, envolve conselho estar pastoreando, envolve junta diaconal estar presente. E não adianta dizer que tem. Quero que você mostre a foto. Porque é fácil. Ah, deve ter. Mostra a foto aí, já que tem. Sempre que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o... Por último, item 6, o Evangelho da Graça. Nós temos como desafio o modismo contemporâneo, o estelionato da teologia da prosperidade. Entrega o dinheiro que Deus vai te dar o triplo, entrega o dinheiro que Deus vai te dar o quádruplo. O estelionato da teologia da prosperidade e as palestras de quê? Os coaches da fé, barganha financeira por triunfalismo terreno e foco em que sucesso? Aí eu te pergunto, quantos desses coaches acompanham pessoas no leito de morte? Quantos desses coaches têm agenda livre para acompanhar pessoas durante suas sessões de quimioterapia? Sabe o que a membresia pensa? Eu nem vou telefonar para ele, é muito ocupado. Querido, se o pastor não se ocupa de algo vital para a sua vida, que ocupação que é essa, hein? Ah, é. Escrever livro, fazer vídeo no YouTube, ser Deus teológico. Consultar mortos para ver se consegue respostas para o presente. A identidade da IPT consiste na pregação da graça soberana, do arrependimento e da cruz, prática da misericórdia silenciosa e serviço sacrificial a quem? Qual é a base disso? São duas.
Nosso símbolo de fé é a palavra de Deus. Confissão de fé de Westminster diz assim: estas boas obras, todos, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e evidências de uma fé. Quais são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira? São as boas obras. Essas boas obras, quando feitas de que forma? Feitas em a quem? Aos mandamentos de... E que boas obras são essas? Vinde benditos de meu Pai, porque uma vez eu estava com fome, e não é que você me deu um prato e eu comi? Uma vez eu estava com sede, não é que tu me trouxe um copo de água e eu bebi? Uma vez... série do Discovery Home Health, e tirou uma peça de roupa do teu luxo para me dar? Uma vez, eu estava acamado, hospitalizado, e você abriu mão de tudo e foi lá me ver. Uma vez me botaram encarcerado, e não é que você passou lá para me visitar? Houve uma vez que eu não tinha sequer onde dormir. E não é que você me hospedou? E essas pessoas às quais Jesus separa para falar isso, elas são tão honestas e sinceras que o que elas respondem para Jesus? Senhor, desculpa. Mas quando foi que nós te vimos assim? Nós nunca te vimos assim não, Senhor. E o que Jesus responde? Todas as vezes que vocês fizeram a uns destes pequeninos aqui, aí estava lá de tudo. Velho, criança, machucado, doente, preso, estava todo mundo lá. Todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos aqui, vocês fizeram para mim. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui gera status. Isso gera hype. Isso gera tela de LED. Isso gera MacBook Pro. Isso gera QR Code. Isso gera Reels no Instagram. Isso só gera eternidade. E o caráter desses salvos é tão impressionante que o salvo para Jesus, ele nem sabe que é salvo. Ao ponto da conclusão eles fizeram o bem porque na mente deles, no coração deles, o bem é a única coisa certa a se fazer. Em contraste com os crentes de hoje, que dão uma quentinha para um mendigo e olham para o céu e dizem o quê? O de hoje está pago. A religião pura e sem mácula, segundo Tiago, capítulo 1, 27, qual que é? A religião pura e sem mácula é esta, todos, visitar os órfãos e as viúvas. Pergunto, você que está triste com a igreja tinha que se posicionar politicamente, a igreja tinha que aquilo, a igreja tinha que fazer, tinha que acontecer. Não tem igreja perfeita, a igreja perfeita sou eu quando eu fizer a minha. Você essa semana visitou órfãos? Não é retórica, não. Levanta a tua mão. Você saiu de casa com destino a visitar órfãos? Você saiu da sua casa essa semana com destino a dar conforto e consolo a alguém que perdeu um ente querido? É por isso que nenhuma igreja presta. Porque a única religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas. Em que momento? Quando eles estão ricos?
nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do... Está escrito na Bíblia? E a Bíblia é a nossa única regra de quê? Fé e prática. Concluindo, chegar aos 59 anos sabendo exatamente quem somos. Não precisamos imitar o mundo para sobreviver ao tempo. Nossa âncora é a palavra eterna. Nosso legado é manter a IPT bíblica, acolhedora, familiar e piedosa. Igreja essa que nasceu em 1967, transmitindo essa tocha, esta cruz, fielmente para as próximas gerações, como tem sido feito há 59 anos. Mateus capítulo 13, verso de número 21. Leiamos, aliás, mulheres, leiamos. Mas não tem... Espera aí, só um instantinho. Mulheres, leiamos. Mas não tem... Homens, mas não tem, sendo antes e chegando a angústia, Reverendo Zaqueu, conforme Dona Vera conta em vários relatos, quando havia essa questão do regime militar, igrejas sendo fechadas, membros sendo muitas vezes convidados a dar alguma palavra acerca de suas atividades, Reverendo Zaqueu, juntamente com o conselho, tomaram uma decisão. Qual foi? Nós não vamos federar nenhuma sociedade interna. Todas as sociedades internas, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, departamentos, corais, etc., tudo será voltado para esta igreja, de tal forma que nós minimizamos o contato com locais que possam ser foco de discussões políticas e preservamos a identidade de uma igreja que ainda está se formando. Estamos aqui há 59 anos. Por isso, se você, com toda a boa vontade, tranquilidade, bem-estar do mundo, você diz, pastor, a nossa igreja, ela é muito fechada. Não, você está aqui dentro. Não sei que tenha pulado o muro. Ela é aberta. Só tem uma questão. Essa igreja sabe de onde veio. Ela pergunta qual é o bom caminho. Ela busca andar por ele para poder achar descanso para a alma de todo aquele que aqui está. E é assim que ela vai ser. Quer coisa mais simples do que essa? Amém, igreja?